Amém, aleluia. Irmãos, a harpa tem hinos para todas as ocasiões, né? Muito bom, podemos adorar ao Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus maravilhoso Pai, nós estamos aqui hoje com um compromisso com a Tua palavra e com a Tua igreja. Nós não queremos, meu Pai querido, ser pesados. Nós não queremos, meu Pai querido, faltar com a verdade. Mas nós queremos em tudo proclamar a boa palavra que nos rege a vida, que nos dá luz, ó Pai querido, para poder caminhar no meio das trevas e nos manda, nos direciona, nos dando condições de viver conforme os seus preceitos, conforme a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos, muito obrigado. Adivinha sobre o que nós vamos falar, cantamos indo sobre isso. Nós estamos falando sobre o caráter, né? A maneira como um homem cristão deve agir, mais precisamente como deve ser embasada a nossa masculinidade cristã. E hoje nós vamos falar de uma das coisas que definem um homem, que é o trabalho. Nós vamos falar como é a relação do homem com o trabalho que ele exerce. Isso é extremamente importante, porque nós vamos aprender aqui como o trabalho vai definir a nossa vida. Pois é, como o trabalho vai poder, muitas vezes, dizer quem nós somos, quem nós realmente somos aqui nessa terra. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero começar dizendo é que os homens que aqui estão, muitos homens, eles podem ter vários defeitos. E vários defeitos deles podem ser aceitos. Tem defeito que pode ser corrigido, tem defeito que não pode. O homem pode ser feio. Isso aí não dá para corrigir. Hoje até já dá, né? O homem pode ser feio. O homem pode não ser inteligente. O homem pode não ser uma pessoa agradável, assim, né? Isso tudo passa. Isso tudo dá para tolerar. Agora, você quer ver uma coisa que é difícil de engolir no mundo que nós vivemos? É um homem que não trabalha. Um homem preguiçoso. Um homem que não exerce nenhuma atividade. Você pode ter certeza que isso limita e restringe muito o relacionamento das pessoas com ele. Não é verdade? O que as pessoas vão falar de um homem que não trabalha, não faz absolutamente nada? Vai falar que ele é um preguiçoso. E quem que gosta de estar junto com um preguiçoso? Irmão, um preguiçoso incomoda até parado. E principalmente parado, porque ele só fica parado, né? Não é verdade? Você estando fazendo alguma coisa e estando um preguiçoso do lado, ele mais atrapalha do que ajuda. E ele não precisa fazer nada. E a realidade é que ele não faz nada mesmo, né? Então, o que é necessário entender é que dos vários defeitos que nós podemos ter, um que nós não podemos ter é nós não trabalharmos de alguma forma. É nós sermos preguiçosos, irmão. E o homem que aqui está, a pior coisa que tem na vida, na sua vida, é você não trabalhar. E eu não digo, irmão, que você tem que exercer um trabalho remunerado, porque tem pessoas que são aposentadas, não exercem trabalho. Não é verdade? Mas de algum jeito ele procura ocupar o seu tempo. A não ser que seja doente, uma pessoa doente, convalescente, que não pode trabalhar, ele vai procurar fazer alguma coisa. Nós vamos ver que muitos homens, até no seu lazer, de alguma forma, o lazer dele é atrelado ao trabalho. Certo? Mas vamos ver como a palavra de Deus tem problema com a pessoa que não trabalha. Já vamos começar pelo Novo Testamento. Abra lá, 2 Tessalonicenses 3:10, nós vamos ler a parte final desse versículo. Tessalonicenses, segundo a carta aos Tessalonicenses 3:10, a parte B, né, ou a parte final do versículo, vai dizer assim: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ou não coma também, né?
Olha que interessante o que Paulo vai dizer. Se alguém não quiser trabalhar, passe fome. Aqui nós não vemos a Bíblia, e você pode procurar, e você não vai achar. A Bíblia ela nunca faz nenhum tipo de referência ao assistencialismo exacerbado que a sociedade pós-moderna tem hoje. Você não vai ver a Bíblia falando: se alguém não trabalha, nós devemos sustentá-lo durante toda a vida. Você não vê a Bíblia falando: se alguém não trabalha, dá um auxílio por um tempo para ele. Você não vê isso. A Bíblia vai falar para nós auxiliarmos o pobre, para nós auxiliarmos a viúva e o órfão, e o estrangeiro, né? Ali a corrente, o quadripé da vulnerabilidade, né? Mas ela não vai falar para que você tenha que ajudar aquele que não quer trabalhar. E nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, se diminuiu muito. Isso aumentou um pouquinho agora com a pandemia, por razões óbvias, né? Mas isso não pode ficar para o resto da vida. Mas o assistencialismo é um problema para qualquer país. Uma pessoa que não produz, ela é um retrocesso para a sociedade. Então, a gente vai ver Paulo falando: deixa ele sem comer até que ele sinta vontade, e se não pela vontade, pela necessidade de trabalhar. E nós vamos ver várias passagens em Provérbios dizendo isso, né? Nós vamos ver fazendo alusão àquele que não trabalha. E a palavra ela é muito clara a respeito disso. Agora, nós devemos ter cuidado para não partir para um extremo. Qual é esse extremo? Esse extremo é aquelas pessoas que vivem exclusivamente para trabalhar. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque aquela pessoa que vive para trabalhar, ela também é um preguiçoso, só que de outra forma. Ele se esconde no trabalho para poder fugir dos desafios que ele tem no lar. Ele tem preguiça de resolver os problemas do lar e ele vive trabalhando. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém assim, irmão? Mas as irmãs conseguem notar pessoas assim, né? As irmãs notam bem, porque elas, como as irmãs têm um tino, né? Tem parece que uma vocação para o domínio dentro do lar. Elas percebem muito bem isso. O homem fugindo do lar para não ter que resolver os problemas lá. Para não ter que... O que é isso, irmão? Isso é preguiça. Isso é preguiça de enfrentar os problemas e desafios. Uma preguiça camuflada pelo trabalho. É um tipo muito ruim de preguiça. Então, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para que esse trabalho não extrapole o limite aceitável pela palavra do Senhor. Porque não adianta nada, irmão, eu trabalhar também, eu cumprir o meu propósito, mas pela minha ausência no meu lar, a minha casa ser destruída. Porque aquilo que deveria ser uma bênção se torna uma maldição para mim. Entendeu? Consegue entender? Aquilo que era uma bênção para mim e para você, para nós homens que estamos e as mulheres também, mas nós estamos falando especificamente para homens, aquilo que é uma bênção de Deus e um mandamento de Deus para nós, vira uma maldição. E você sabe que tudo que existe de pecado no mundo é uma virtude de Deus, extrapolando, tendo o seu limite extrapolado. Não é assim? Deixa eu perguntar para você, comer é pecado? Sim ou não? Comer é pecado, irmão? Comer demais é pecado? Outro lá, sexo é pecado? Sexo desenfreado é pecado? Então você consegue ver que Deus cria as coisas perfeitas, o homem bota a mão lá e com a mão do homem apodrece as coisas. Nós devemos seguir o padrão bíblico. Trabalhar é pecado? Jamais. Agora, viver só para trabalhar é pecado? É pecado. Deus não se agrada. Então nós vamos hoje corrigir a nossa rota. Se a gente está com a rota desalinhada, hoje nós vamos corrigir a rota para o trabalho. E é muito importante nós
nós fazemos isso, falamos isso? Porque o homem, ele é criado, irmão, por Deus para trabalhar. E é interessante que Deus, presta bem atenção no que eu vou dizer, não distorça o que eu vou dizer. Por favor. Deus, ele não termina por completo a obra dele no sexto dia. No sexto dia, Deus criou todas as coisas, mas ele deixa ainda espaço para que aquele trabalho seja completado. E por quem que ele deve ser completado? Pelo homem. Então existem coisas que Deus não faz de propósito. Sabe por quê? Porque ele quer dar trabalho para o homem. Gênesis 1, 28. Abra a Bíblia lá. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler. Leia bom. Se alguém achar aí e pudesse colocar em pé, leia para nós em alta voz. Se você não achou na Bíblia, tem lá o Data Show. Fica até fácil. Gênesis 1 e 28. Deus cria a humanidade e ele vai falar alguma coisa para ela. Pode ler. O que Deus está dando para o homem? Trabalho. Objetivo de vida. Você está aí, meu querido. Você está aí não é para ficar balangando o beiço. Você está aí não é para ficar debaixo de sombra e água fresca, não. Você está aí como meu representante. Você é a minha imagem, a minha semelhança. Eu vou te dar um objetivo. Eu vou te dar uma vocação. Eu vou te dar uma atividade para você fazer. E agora eu te pergunto, você vê, de Gênesis 1 até o final de Gênesis 2, o homem, ou o próprio narrador, que é Moisés, dizer que o homem reclamou do trabalho que Deus o deu? Você vê? E o homem achou que era pesado demais o fardo que Deus colocou sobre os seus ombros. E o homem viu que o trabalho que Deus tinha lhe dado não era bom. Você viu? Você tem algum relato disso? Não tem. Porque o homem exercia aquilo para o qual ele foi criado para fazer. E afinal de contas, se você for observar depois deste versículo onde foi lido, você vai observar um detalhe muito interessante. Porque durante toda a criação, Deus vai criando as coisas e vai dizendo o quê? E viu Deus que era bom. Só que quando Deus completa essa ordem para o homem, ele vai olhar para tudo, ver o homem trabalhando, ele vai falar assim, viu Deus que era? Ele não fala bom. Viu que era muito bom. As outras coisas, estando na ordem, no jeito certo, era bom. Agora quando Deus coloca o homem, como quando ele vocaciona o homem, como ele diz que é o homem, que ele tem que completar aquilo que ele começou, que ele tem que aperfeiçoar o que Deus começou, e levar o conhecimento de Deus por toda a criação, Deus vai falar, isso é muito bom. Irmão, eu e você, nós, homens que aqui estamos, nós temos o privilégio de aperfeiçoar aquilo que Deus criou muito bom. Aquilo que Deus criou, ou melhor, aquilo que Deus criou bom, através do nosso trabalho, ele vira muito bom. Agora, aquilo que Deus criou, quando nós nos afastamos daquilo que é o nosso objetivo, não fica bom. Não fica bom. Nós vamos ver bem interessante isso, porque tem muita gente que fala assim, pastor, mas trabalho é maldição. Não é. Não é maldição. Vamos ver a sentença que Deus dá após a queda, o relato da queda, Gênesis 3, 17 até o 19. Se você puder ler, senão eu leio aqui mesmo, mas é bom você participar, porque é bom que você participe também. Você trabalha um pouquinho aqui. Gênesis 3, 17 a 19, aqui Deus vai proferir a sentença para o pecado. Ó, agora, daqui para frente, presta atenção.
Você vê Deus amaldiçoando o trabalho? Não. Você vê Deus falando assim, a partir de agora, pelo pecado, você vai ter que trabalhar. É isso a sentença? Não. Deus vai dizer o que para o homem? A partir de agora, você vai trabalhar e a produção vai ser prejudicada. Aquilo que antes você produzia com facilidade, e até extrema facilidade, agora você vai ter problema para produzir da mesma proporção. Por quê? Ele vai falar que a terra é maldita. E como o homem ele era basicamente agricultor, você imagina, irmão, você imagina bem, tem alguém aqui que mexe com lavoura, com horta, ou com qualquer outra coisa desse jeito? Levanta a mão. Tem alguém? Olha lá, irmão Arlindo tem o quê? Uma horta lá, irmão lindo? O que mais? Você imagina, irmão, o que seria? Tem também, irmã Lúcia? Você imagina como que seria bom produzir se não tivesse, primeiro, erva daninha? Sabe o que a erva daninha faz? A erva daninha, quando ela cresce, ela rouba o nutriente que é para a planta que você está produzindo. Você sabia disso? Você tem que arrancar ela, que senão ela vai sugar a força que era destinada à planta que você quer que produza. Agora, outra coisa, você já imaginou, a Bíblia fala cardos e abrolhos, ou espinhos e ervas daninhas, né? Agora, você já imaginou você produzir sem ter lá o percevejinho que come a flor? Você já imaginou a terra não produzir aqueles bichinhos que come a planta e estraga a planta? No milho tem uma larva, um bicho que brota, e ele é tão danado que ele vai botar quando o milho está novinho, está bem verdinho, porque a planta é mais mole e é mais doce. Então ele bota lá o ovinho dele, nasce, e ele come o pezinho do milho. O que acontece com aquilo ali? O milho não nasce, porque ele aborta o crescimento do milho, ele prejudica, ele restringe a passagem de nutriente da raiz para as folhas, para que o milho possa crescer. Você imagina se não tivesse isso, irmão? Eu vou te falar bem a verdade. Nós ia jogar a semente, cuspir em cima e já ia nascer. Porque era assim, as coisas eram boas. A palavra de Deus vai dizer que não chovia sobre a terra no Gênesis, lá no Éden. Como é que era que funcionava? Você lembra? Brotava um vapor de baixo para cima. Não tinha chuva de cima para baixo, era de baixo para cima. Então o negócio era outro nível. Não tinha que preocupar com água, não tinha que preocupar com nada. Você tinha que plantar, você tinha que ali fazer, arar e tal, plantar a semente, colher o fruto. Você tinha que, às vezes você queria plantar, era fácil, era simples, era frutífero. Agora Deus vai falar assim, você vai ter problema com produção. E, irmão, hoje, por mais que muitos de nós não sejamos mais agricultores, não sejamos mais lavradores, hoje nós temos os mesmos problemas para a produção. Olha, vamos fazer aqui, vamos trazer a nossa memória. Hoje, para nós sustentarmos a nossa família, certo? Para nós conseguirmos algumas conquistas, alcançar alguns objetivos e trazer conforto à nossa família. Eu te pergunto, você tem que trabalhar pouco ou tem que trabalhar muito? Muito. Quem aqui é autônomo? Autônomo, levanta a mão. Olha, muitas pessoas são autônomas. Você quer dar uma boa condição para a sua família. Quer dar coisas boas para ele. Eu pergunto para você, quando você quer dar o melhor, você tem que diminuir ou aumentar o ritmo do teu trabalho? Aumentar, né? Irmão, sabe o que é isso? Culpa do pecado. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Só que você tem que trabalhar muito para dar boas condições para sua família. Mas nunca o seu trabalho é uma maldição. O trabalho que você tem, que você exerce, é a mão de Deus cuidando de você, te dando aquilo que você precisa e te dando condições de conquistar aquilo que Deus tem para você. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos ver que é muito interessante isso. Quando duas pessoas estão conversando, elas acabaram de se conhecer,
A questão do trabalho geralmente é a segunda pergunta que alguém faz para outra. Qual que é a primeira? A primeira é perguntar qual é o nome. Opa, tudo bem? Nós nos conhecemos no mercado, estamos na fila do mercado. Acabei de conhecer uma pessoa, perguntou, tudo bem e tal. Como é que é seu nome? Ah, meu nome é Haroldo e tal. O que você faz? Qual é essa profissão? Será que o trabalho é ou não é importante para nós? Segunda pergunta, irmão, depois do nome, que nos traz identidade, é o trabalho. Porque o trabalho também vai dizer quem nós somos. Dependendo do trabalho, a conversa ela se estende. Mas dependendo do trabalho, a conversa diminui. Você quer ver você falar para uma pessoa, para acabar com a conversa na hora, falar que você é pastor. Sabe por quê, irmão? Porque a pessoa vai falar assim, vai me encher o saco por causa dos meus pecados. Vai querer me converter. Não é assim? É assim. Agora você conversa com um camarada que trabalha como pedreiro, e ele encontra um outro que trabalha como marceneiro. Eles vão ficar conversando ali, horas dizendo quem trabalha mais, quem tem mais dificuldade, quem consegue produzir mais, qual foi a última obra que eles fizeram. Ah, sabe aquela loja fulano de tal? Rapaz, fui eu que construí. Rapaz, que bonito. Tá, mas e aí, rapaz, que legal. Sabe quem que fez os móveis daquela loja? Fui eu. E aí eles vão ficar falando e aquela conversa vai se estender, porque o trabalho, ele traz identidade para nós também. E tem muitas pessoas que são conhecidas como tendo o sobrenome da empresa que trabalha. Tem alguém que é assim? Aqui. O Haroldo da Crédito Amo eu era conhecido. Até para atender o telefone, tinha vezes que eu atendia o meu telefone falando, Crédito com Amo, Haroldo, bom dia. O meu telefone. Meu celular em particular. De tanto que eu estava inserido naquela particularidade do trabalho. Ou vai dizer lá, o José é motorista, o Pedro Pedreiro, que legal, Pedro Pedreiro, né? E assim por diante, nós somos conhecidos, carregamos a identidade do trabalho que nós exercemos. Ok? E o trabalho, ele é importante. Nós vamos olhar na Bíblia e nós vamos ver Jesus mostrando para nós que o céu não é aquela falsa ilusão que foi pregado para nós durante muitos anos. E tem gente que eu acredito que aqui acredita nisso. Tem gente que vai pensar que o céu, você vai viver a vida inteira vestido de uma batina branca, vai ficar só cantando. E quem não cantar vai pegar a arpinha e vai... Brum, brum, brum. Irmãos, Jesus não vai falar isso. Jesus vai falar que no céu, a nossa recompensa vai ser trabalhar. Ah, pastor, vou trabalhar no céu, eu queria descansar. Irmão, não fala isso. Porque você não sabe o que é uma pessoa que não pode trabalhar e ela querer trabalhar. Quem aqui já passou por uma cirurgia, que já ficou aí 45 dias encostado? Pelo menos 45 dias ou mais. Se eu perguntar para você, se você gostou de ficar encostado sem fazer nada 45 dias, você vai falar para mim, gostou? A maioria das pessoas fala o quê? Não vejo a hora de voltar a trabalhar. Perde-se a identidade, perde-se o objetivo, perde-se o destino a ser chegado, a ser alcançado. Porque nós somos feitos para trabalhar. Duas parábolas, vou mostrar para vocês, que Jesus vai dizer que no céu é lugar de trabalho. Lucas 19:12 vai falar a parábola das minas. Você lembra? Um senhor sai para viajar. E ele dá a um trabalhador 10 minas. Outro 5, outro 2 e outro 1. Quando ele volta, ele vai prestar conta. Quando ele presta conta, o que tinha 10 produziu mais 10. Ele vai falar o quê? Como você foi fiel, eu vou te colocar sobre autoridade sobre 10 cidades. Então o que Jesus está dizendo? Conforme você produz aqui na terra, você vai ter responsabilidade de trabalho no céu. É isso que Jesus está falando, irmão. Jesus está falando de reino do céu. Jesus não está falando outra coisa.
Um Senhor, quem que é o Senhor? Deus, saiu a trabalhar, saiu para um lugar distante, para uma viagem distante. E quando ele volta, o que significa? Jesus voltando para buscar a igreja. E ele vai colocar a igreja, vai ver eu e você falando assim, ó, esse camarada produziu, esse camarada fez alguma coisa. Eu vou dar responsabilidade, dar autoridade para que ele trabalhe ainda mais e produza ainda mais no céu. Agora, aquele que escondeu aquilo que Deus deu, não produziu nada, esse é um problema. Porque aquele que não trabalhou, Deus vai falar, você não tem parte comigo não. Você não entra aqui não. Aqui não é lugar de preguiçoso, aqui não é lugar de quem não trabalha, aqui é lugar de quem quer trabalhar, meu querido. Céu não é lugar de quem quer ficar à toa. Outra parábola, a parábola dos talentos, e vocês bem conhecem, muito parecido com essa parábola das minas, é Mateus 25:14. Vai dizer a parábola, vai falar, mesma coisa, o patrão saiu, deu talento para 5, 2 e 1 talento, e os que produziram, eles entraram no que Jesus vai chamar? No gozo do Senhor. Mas o gozo do Senhor, irmão, não é só entrar lá e ficar rindo, igual a hiena. Não, o gozo do Senhor é você poder trabalhar e ver a recompensa do teu trabalho. Irmão, você imagina, tem patrão aqui nesse mundo que é bom pra caramba. Tem patrão que é muito bom. Tem patrão ruim pra caramba também, né? Agora, você imagina, se tem homem aqui no mundo que é bom, você imagina Deus. Imagina trabalhar para esse patrão, diretamente para ele. E ele pagar o teu salário ainda por cima. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei como vai ser o trabalho no céu. Não tenho ideia de como será o trabalho no céu. Mas eu te garanto que a maior diversão que você teve aqui na terra não vai se comparar a trabalhar lá no céu. O maior prazer que você já sentiu aqui na terra não se compara a 1 minuto de trabalho no céu. Mas nós vamos trabalhar lá também. Não pense você que não vai. Se você está pensando que você vai para o céu para ficar só de à toa lá, vai para outro lugar. Não vai para outro lugar não, vai para o céu mesmo. Vamos tudo junto. Melhor ir para lá. Algumas coisas nós devemos considerar do nosso trabalho. Agora nós vamos entrar na particularidade do nosso trabalho aqui na terra. Algumas coisas nós devemos considerar do nosso trabalho para que nós possamos prosseguir com ele ou desistir dele, procurar outro. A primeira coisa, mais importante, que nós devemos entender é que se o nosso trabalho glorifica a Deus. Nosso trabalho, irmão, no nosso trabalho nós devemos, é obrigação do crente, conseguir glorificar a Deus no trabalho. Um simples exemplo para você entender. Você poderia chamar o teu pastor para fazer uma visita para você no teu trabalho? Teria essa coragem? Ou teria condições de você chamar o teu pastor para visitar, ver como é que é o seu trabalho? Se sim, já é um bom começo. Se não, irmão, provavelmente esse trabalho não é um trabalho de Deus para a sua vida. Talvez você deveria repensar o emprego que você tem. Irmão, pensa bem. O mundo, eles trabalham. A pessoa trabalha 30 dias, ou menos, né? Com os dias de descanso. A pessoa trabalha um mês inteiro, única e exclusivamente para conseguir conquistar o salário. Irmão, nós que somos crentes, nós devemos ter um outro objetivo, não só unicamente conquistar o salário. Nós devemos ter um outro objetivo. Para nós, irmão, não basta trabalhar só para ter o dinheiro. Nós devemos trabalhar porque nós temos objetivo, porque Deus se agrada do nosso trabalho. Logo, a primeira coisa que nós temos que fazer no nosso trabalho, é que Deus aprove a maneira como nós trabalhamos. Exemplos é o que não vai faltar. Vamos pegar um exemplo aqui. Você acha que uma pessoa que tem que explorar, vamos pegar um gerente de uma loja, gerente de uma empresa,
Uma pessoa com função de liderança. E ela é obrigada a explorar os seus funcionários. Não dá o descanso merecido. Não paga direito. Certo? Não dá condições de trabalho, de segurança. Você acha que uma empresa dessa é lugar de um crente estar na liderança? Uma empresa onde você vai ter que explorar, mas não explorar no sentido positivo, explorar no sentido negativo da palavra, uma outra pessoa. Você acha que uma empresa dessa é lugar para um crente estar? Porque se eu estou, eu compactuo com a prática. Se eu compactuo com a prática, eu não concordo 100% com o que Deus fala na palavra dele. E é um problema. Agora vamos um outro lado. Sou um vendedor de uma loja e eu estou vendendo um produto e esse produto eu prometo que vai ser isso, aquilo. Quando eu entrego, o produto não tem nem isso, nem aquilo, e os contatos, tudo o que eu passei é tudo falso, é só para vender mesmo. A maneira de a pessoa chegar até, eu dificulto ao máximo a maneira da pessoa reclamar ou fazer um pedido de troca, alguma coisa. Você acha que isso é a função, o trabalho para um crente exercer, que tem que enganar outra pessoa, que tem que mentir para outra pessoa? Você acha que isso é um lugar para estar? Para um crente estar? Seja bem sincero. Então o teu trabalho, em primeiro lugar, ele deve glorificar a Deus. E a primeira coisa que alerta a gente, irmão, é a consciência. Aquele trabalho que você tem dor de cabeça todo dia, que você chega em casa, que você não tem paz, que você não sabe o que você está fazendo lá, e é a mesma coisa de estar vivendo um castigo. Irmão, esse trabalho provavelmente é a tua consciência, o Espírito Santo falando para você: olha, eu não me agrado disso que você está fazendo. E eu te garanto, irmão, que Deus pode abrir uma outra porta para você. Outra coisa que ele deve fazer, outra coisa que o nosso trabalho tem que ter por objetivo, ele tem que ter por objetivo servir outras pessoas. Isso é interessantíssimo, porque em todas as áreas pode ser usado para servir uma pessoa. Vamos pegar um exemplo simples. Um gerente de um banco, ele pode tanto explorar uma pessoa, mas ele pode também ajudar. Sabe por quê? Porque ele pode oferecer o crédito ideal para a pessoa fomentar o seu negócio, para a pessoa poder abrir uma loja, comprar as mercadorias. Ele pode auxiliar aquela pessoa, mesmo que o banco esteja ganhando com juros, irmão. Mas ele pode direcionar a pessoa ao crédito certo. Isso é servir uma outra pessoa. Outro exemplo simples, um jardineiro. Um jardineiro que faz o seu trabalho, que desempenha o seu papel ali, cuida do jardim, cuida das árvores, deixa tudo certinho, bonitinho. A pessoa, ele está servindo a alguém, mesmo que ele esteja ganhando dinheiro, mas ele está servindo com o seu trabalho alguém, beneficiando alguém. Outros inúmeros trabalhos que podem dar até uma contribuição. Você fala assim, mas é uma contribuição pequena, mas está contribuindo para a vida de alguém. Então, isso é um dos princípios de um trabalho que Deus se agrada, servir outras pessoas, e Deus manda nós fazermos isso. Agora, se nós ficarmos escolhendo, só porque tem um bom salário, então porque tem um bom salário, porque paga bem, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou fazer qualquer coisa. Não está errado. Mateus 6, 24. Leia lá para nós, quem puder. Mateus 6, 24. Se eu posso fazer o que me mandarem de qualquer forma, por causa do dinheiro, então o que Jesus vai dizer é uma mentira. O que Jesus vai dizer é uma mentira. Quem achou, leia aí.
Mamon é a personificação, a deidade que representa, né, o dinheiro. A divindade que representa o dinheiro, né? Um demônio, né? A divindade. O que Deus está falando é assim, ó, você tem que escolher a quem você vai servir. Se você está num emprego só para receber o salário e está disposto a fazer tudo por causa do salário, descumpre o que Jesus fala. Então você fala que você não é crente, é melhor. Agora, se você está no teu emprego, você pode... Não, eu não estou fazendo apologia das coisas de graça para ninguém, não é isso. Eu estou falando que você, com o teu trabalho, você contribui com a vida de alguém. Você vai ganhar o teu dinheiro, vai cobrar o preço, vai cobrar o teu trabalho, você que é o dono, ou vai lutar, claro, o salário é importante, não estou desmerecendo o salário. Agora, eu não posso fazer tudo o que me mandarem fazer por causa do trabalho, muito menos ir contra a palavra de Deus. No meu trabalho, irmãos, vou contar um exemplo para você. No meu trabalho, Deus prosperou para mim. A primeira agência que eu dirigi foi a agência de Piabiru. Oi? Segunda? E a primeira agência que eu peguei, eu tinha horas que eu falava assim, eles vão me mandar embora. Não pode. Eu não faço muitas vezes do jeito que eu sou pressionado para fazer. Porque era assim, qual que era a maneira do banco, principalmente hoje, nos moldes, nos padrões de hoje? Você dá uma coisa, mas você pega um monte de volta, né? Tem que ter a chamada reciprocidade. Para mim dar um crédito para alguém, ele tinha que levar um seguro de vida, um seguro de carro, um seguro da máquina, um seguro da casa, tinha que vender um monte de coisa para ele, tinha que deixar uma aplicação, Então eu deixava a alma dele ali no banco para poder pegar um pouco de dinheiro. Só que eu comportava um pouco diferente, eu chamava a pessoa. E eu explicava para ela e dava as condições e mostrava as opções, sem exigir nada em troca. Às vezes eu pedia, eu falava, ó, eu estou precisando, me ajuda aí e tal, você pode me ajudar com o seguro de vida. Mas não colocava como condicionante do negócio, nunca coloquei. E Deus foi me abençoando, irmãos. Teve uma vez que um dos gerentes nosso lá, era o gerente de... Achei que não tem ninguém que trabalhou lá. O gerente de produção nosso. E ele era uma das pessoas que tinha falado assim, não quero crente trabalhando na gerência. Porque crente não fuma, crente não bebe, crente não sabe fazer baderna, crente não faz essas coisas que a gente precisa que faça para que tenha relacionamento com as pessoas. Inclusive, na minha indicação, ele foi o único que conta. Tinha 3 gerências, ele foi 2-1. Ele votou contra, fiquei sabendo depois. E, irmãos, eu era convidado para beber, eu era convidado para ir nas festas, fazer um monte de coisa. Tinha dias que era Santa Ceia aqui, e eu morava em Piabiru. Tinha dias que era Santa Ceia aqui, e era dia que tinha festa, que eu tinha que ir para fazer alguma coisa. Eu falava assim, eu vou na Santa Ceia, mas não vou nessa festa. Depois Deus se encarrega de me abençoar de alguma forma. Eu escolho Deus primeiro. Se Deus quiser mandar embora, ele abriu a porta, ele é o mesmo que pode fechar. Agora, se eu escolher ele e ainda assim for prejudicado, meu irmão, eu não acredito que com Deus nós temos prejuízo. Não acredito. E Deus começou a me abençoar. E um dia esse mesmo gerente, nós tínhamos reuniões semestrais com ele. Ele chegou um dia lá, na agência, e ele chegou com papel na mão e tal, e eu, sem nenhum papel, falei, vixe, o cara tá bravo, hein? E ele abriu e começou a falar assim, pois é, você tem que trabalhar mais, tem que produzir mais, porque como é que estão as suas metas? Aí ele puxou o papel para ver as metas. Porque aqui, ó, a tua meta de seguro de vida tá... Opa, peraí, você bateu a meta, né? Porque a tua meta de empréstimo, ó, não tá... Ué, mas está batida a meta de empréstimo. Irmão, desse jeito ele falava. Toda vez que ele queria me bater, ele não achava argumento. Porque, não era por causa do meu trabalho que era excepcional, mas era por causa daquele que estava me protegendo no meu trabalho. Agora, não quer dizer também que eu ficava lá, balangando o beijo, braço cruzado. Não, irmão. Eu ia. Teve uma vez, uma época, teve acho que a Copa do Mundo, eu acho que era que estava tendo. Aí um dos cooperados lá, ele me chamou para ir na fazenda dele,
no meio do expediente, e era um bom cooperado. Ele gostava muito de mim e ele era um bom cooperado lá. Ele me chamou assim, vamos assistir o jogo, não sei de quê, sei de que seleção que era. Lá na minha fazenda, eu falei, opa, vamos. E eu, bem na hora do expediente, falei, vixe. Mas fui. Chegou lá, ele fez pipoca, fez café, graças ao bom Deus, não me ofereceu nada que eu não ia, não me ofereceu cerveja, nada, só fez um café e pipoca. Falei, isso aí dá para... Até gritei gol com ele lá na hora. Lá. Eu acho que era jogo da Argentina, se eu não me engano. Aquele jogo lá, até a Argentina acho que foi desclassificada. Não quer dizer que eu não ia, que eu não fazia. Quer dizer que eu priorizava as coisas de Deus, eu glorificava a Deus. E foi tão interessante, irmãos. Tinha o gerente da unidade toda. E ele era maçom, irmão. Mas era uma boa pessoa. Admiro aquela pessoa. O problema dele é que ele era maçom. Agora, ele chegou, ele começou a conversar comigo e a gente sabia que o meu perfil não era o perfil que eles gostam. Um camarada igual eu, não fazia as coisas que ele, né? Mas ele começou a me conversar, se aproximar mais de mim. Principalmente depois que comecei a mostrar o resultado, né, irmão? Depois que começou a mostrar o resultado, eles se aproximam mais mesmo. E começou a se aproximar, ele comecei a ter um pouquinho mais de afinidade com ele. Até o ponto que um dia, eu não lembro aonde eles tinham me visto falar alguma coisa. Não, alguém comentou, eles me chamam até hoje, lá se eu for lá, eles chamam de Zé. O Zé é meio pastorzinho lá na igreja dele. Fala, deixa ele dar uma palavra qualquer dia. E aí, Zé, você topa dar uma palavra? E era sobre família. Falei, opa, pode contar comigo. E eu dei aquela palavra que eu tenho até hoje, a palavra que eu dei lá, né? Com um cunho espiritual meio velado assim, mas com alguma coisa, com muita coisa cristã, embasando aquilo que eu falava. E um homem, um gaúcho, irmão do céu, quase 2 metros de altura, bravo. Ele chorou naquele dia, irmão, por causa da palavra que Deus me usou. Deus abriu uma porta para mim entrar lá. Eu não falei o nome de Deus, igual ao livro de Esther. Eu não falei o nome de Deus, em nenhum momento. Mas tudo que eu falava era aquilo que Deus tinha mandado a gente, como homens e mulheres de Deus, fazermos. Deus abriu portas. Eles queriam me chamar sempre daí. Eu fiz até casamento lá. Deus me abençoando. Por quê? Se eu for fiel no pouco com Ele, qual é o problema dele abrir as portas para mim me colocar onde Ele quiser? Deus me abençoou. Peguei a agência numa das últimas posições do último ranking e levei ela para subir subi ela um ranking e entreguei ela em 3º lugar desse ranking que eu já tinha subido ela. Eu sozinho? Jamais. Aquele que é tudo na minha vida. Aquele que me abençoa no meu trabalho, mas eu nunca deixei de, no meu trabalho, glorificar o nome dele. Nunca. Você pode perguntar para os meus liderados lá, quando foi o dia que eu destratei eles, que eu humilhei eles. Posso ter falhado com eles, eu sou ser humano também. Mas nunca fui desonesto com eles. Uma coisa que nós entendemos muito bem, nós que somos ministros, é sobre vocação. E o trabalho também, nós temos que ser vocacionados para determinado tipo de trabalho. Ou melhor dizendo, parafraseando, esse trabalho tem que te gerar prazer, de alguma forma. E é muito fácil para nós, pastores, sabermos se uma pessoa é ou não é vocacionada para aquilo, porque a pessoa que não é vocacionada, irmão, para um ministério, pouquinho tempo ela já desiste. É ou não é? Irmão, é uma pressão. Irmão, Só que é o seguinte, quando a pressão está tanta que você vai explodir, o Espírito Santo vem, puxa a válvula e começa a vazar aquela pressão para fora, de um jeito sobrenatural. Ele renova as nossas forças. O ministério é assim. O ministério tem o melhor patrão, irmão. Você não tem ideia como que é trabalhar para Jesus. Você está triste, você está desamparado, você está sozinho,
Você está falando assim, hoje é o último dia. Ele vem e fala assim, é o último dia nada. Eu que vou falar o último dia. Toma aqui poder e graça, eu vou renovar a tua vida. Você fala, deixa quieto, o último dia vai ser o que ele vir buscar. É assim. Então quem é vocacionado sabe disso. Infelizmente, muitos pastores têm tomado um rumo errado. Por exemplo, nós vemos muitos pastores se suicidando. Isso é um problema. Mas isso mostra que muitos que estão ali não são chamados ou vocacionados para aquilo. Porque, irmão, o Espírito Santo, quem é vocacionado, nunca o Espírito Santo vai desamparar. Nunca. Aquele que chamou é fiel e ele garante a nossa vitória. Mas agora, assim, num serviço que a gente beneficia diretamente outras pessoas, é fácil você mensurar se você é ou não é vocacionado. Por exemplo, um médico ou um enfermeiro. Irmão, ele tem que ser vocacionado para o negócio, senão não vai dar certo. Eu não sirvo. Se eu ver sangue, irmão, começa a amolecer as pernas. Esses tempos mostraram uns acidentes. Senhor, para que mostrar para mim acidente? Não mostra, irmão. Acaba as forças na hora do braço, acaba as forças da perna, eu não consigo levantar mais, fico branco. Não gosto. Mas tem pessoa que é vocacionado para isso. Tem pessoas que eles estão ali para salvar vidas. Ele abre a pessoa e fecha porque ele quer executar o trabalho. Enfermeiro, um policial, um bombeiro, a mesma coisa. Um bombeiro, eu lembro uma vez de um incêndio que teve, sem lugar. E houveram bombeiros, um bombeiro ou mais de um bombeiro, que morreu, irmão, tentando salvar as pessoas. Bom, o cara nem pensa. Aquele negócio está tão no sangue dele que ele fala assim, eu vou salvar, eu vou conseguir, eu vou entrar, eu vou tirar, eu vou salvar a criança, eu vou salvar o velho, eu vou salvar quem for que tiver lá com um problema, eu vou entrar e vou resolver a situação. Ele coloca a vida dele em risco para salvar a vida de outros. Será que eu teria coragem? Não sou vocacionado para isso. Policial é a mesma coisa, irmão. Pode ser o dinheiro que for para mim tomar tiro de bandido, irmão. Não me pega, pode ser o salário que for. Mas tem pessoas que é vocacionado para isso. Aí agora, e quando o seu serviço não é esse tipo de serviço? E daí, como é que você faz? Vou te dizer, uma coisa simples. Na verdade, você tem que fazer uma simples pergunta. Quando eu faço o serviço, meu serviço bem feito, que eu concluo ele, que eu chego à finalidade, vejo 5 serviços, aquilo me gera prazer? Aquilo me gera uma gratidão, uma gratificação, eu sinto-me realizado, então aquele serviço é um serviço que te traz alguma coisa boa. Agora, você só enxerga coisa ruim no teu serviço, irmão, muda de serviço, ou muda de mente. Porque nós podemos estar descontentes com um certo tipo de trabalho. Podemos estar passando por momentos maus na nossa vida, mas quando nós conseguimos completar aquele trabalho, mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele seja desgastante, você chega no final e fala assim, rapaz do céu, olha o que eu fiz, que bênção, hein? Fiz um serviço bem feito, te gerou satisfação, te gerou prazer, e isso mostra que aquele serviço te traz alegria, aquele serviço te traz prazer. O senso de realização que aquilo te traz é bom. Teve uma época, vou contar meus exemplos, irmãos. Eu estava muito descontente com o meu trabalho. Muito descontente. Tinha apanhado, levado burdoado, ainda estava aqui na gente de Camorão. Apanhado igual cachorro. Estava triste, entristecido. E falei, aquele dia eu falava só em pensamento, Deus, o Senhor podia. Aí eu concluí um serviço lá e estava meio cabeça. Meu gerente, por telefone mesmo, ele ligou para mim e falou assim, Haroldo, você fez isso, aquilo? Opa, fiz. Olha, quero te parabenizar, ficou muito bem feito. Irmão, aquele dia, sem mentira, irmão, eu saí do lugar onde eu estava, corri para o banheiro para chorar e agradecer a Deus. Joelhei no vaso e orei agradecendo a Deus, falando, Deus, o Senhor me ouviu, eu precisava disso hoje. Aquilo me gerou um prazer.
não só na minha carne, mas no meu espírito, que a minha alma gritou dentro de mim de alegria. É esse tipo de sensação que você deve sentir no teu trabalho, ainda que seja difícil, ele tem que te trazer algum senso de realização. Senão, você está com um problema no seu trabalho mesmo. Outra coisa, o seu trabalho satisfaz as suas necessidades? E aí tem duas perguntas que você tem que fazer. Primeiro, às vezes a pessoa está num trabalho que ela não ganha muito bem. Certo? Aí você tem que fazer a primeira pergunta. Eu estou me esforçando para viver dentro da minha realidade, dos meus padrões de renda? Às vezes o camarada ganha 2.000 e vive como se ganhasse 10. Viaja todo final de semana. Come lanche todo dia. Hoje viajar com a gasolina no preço que está, irmão, né? Não, é meio complicado. Mas quer viver num padrão que não dá para viver. A parcela do carro dele para pagar é R$800. Um cara que ganha 2.000, não dá, irmão. Não encaixa, não fecha. Como é que você vai sobreviver hoje ao preço que está o mercado e você colocar gasolina no carro que você comprou? Pagar o IPVA. Não. Tem coisa que não dá. Aí esse é um problema seu. Você tem que se esforçar para enquadrar dentro da tua renda. Agora você está se esforçando, está fazendo de tudo, cortando gasto, economizando e tal. A mulher não está mais indo fazendo unha. Aí não dá, né? A mulher vai bater no cedo depois. Você está economizando nas viagens, está andando menos de carro, comprou a bicicleta, está andando de bicicleta e está conseguindo conciliar essas coisas. Aí você faz a segunda pergunta. Mesmo assim não está dando. Mesmo assim você não está conseguindo sobreviver, está cortando tudo, mas não tá fechando. Aí você tem que fazer outra pergunta para você mesmo. Essa é para você. O que eu estou fazendo para melhorar a minha situação? O camarada está num subemprego, ganhando uma mixaria, não consegue sobreviver, mas não pega um bendito de um livro, ou não faz um curso gratuito do Senac. Senac dá curso gratuito? Senai, não sei. Para poder melhorar o trabalho, ganhar um pouquinho mais. Não faz, irmão, não se aperfeiçoa. Sabe o que é o problema? Aí, você que é o bobo. Você que é o bobo. Vai continuar sempre nessa miséria. Procura se aperfeiçoar. Porque é isso, não é isso só que você tem que fazer, é isso que Deus quer que você faça. Deus não quer que você fique parado no tempo. E, por último, então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, o teu trabalho tem que glorificar a Deus, ele tem que servir a outros, ele tem que te dar prazer, te gerar prazer, né? E esse prazer que eu estou falando para você, irmão, não é aquele lá que você entra no trabalho todo dia sorrindo, pulando na ponta dos pés, não. É que quando você conclui o serviço, aquilo te gera uma satisfação. Tá? Não é nada platônico, não. É uma coisa real e palpável. Isso dá para sentir. Satisfaz as suas necessidades. E por último, te sobra tempo. Te sobra tempo. Irmão, tem horas, existem momentos da nossa vida que nós vamos ter que abdicar do nosso tempo. Não estou pregando para viver uma utopia aqui também, viver um mundo de Alice. Não, não é isso. Tem dias, irmão, que você vai ter que trabalhar até mais tarde, fazer hora extra. Tem dia que você tem que trabalhar no sábado, no domingo. Tem dia que você vai ter que trabalhar no feriado. Tem dia que você vai ter que viajar a trabalho. Isso vai acontecer conforme a necessidade. Mais um exemplo meu aqui. Existia uma época no meu trabalho, que era a época que nós tínhamos que trabalhar bastante para poder... uma modalidade de crédito que se chama custeio agrícola. A gente tinha muito isso, a gente tinha que liberar dinheiro para as pessoas fazer toda a parte de custeio da lavoura dela, para pagar os insumos, pagar tudo. Nessa época, irmão, a gente trabalhava muito, fazia hora extra e tal, tinha que trabalhar, nós não trabalhávamos no sábado e domingo, o benefício de trabalhar no banco, né? Mas tinha dias que a gente tinha que trabalhar no sábado, tinha dias que tinha que trabalhar no feriado, não tinha dessa não, quando o calo apertava. Quer ver então quando dava um sinistro que nós chamávamos. O que é o sinistro? Quando caía, quando geava, quando estava chuva de pedra, essas coisas.
quando chovia demais ou quando chovia de menos, né? Aí a gente tinha que acionar o seguro, aí tinha que trabalhar nas duas frentes e demandava muita coisa, demandava muito trabalho. Nesses dias, irmão, a minha esposa tá aí para falar. Esse dia tinha dias que eu chegava à noitão em casa, saía de manhã, chegava à noitão. Sabe, trabalhar, não tinha... A gente tinha um método de trabalho que não era hora extra, mas era banco de hora. Tinha época que o meu banco de hora dava quase uma férias minha. Tinha que tirar as minhas férias e mais banco de hora, dava 2 férias. E tanto que eu tinha acumulado. Mas eram momentos. Isso vai acontecer comigo e com você. Tem momentos que você vai ter que, ralar mesmo. Só que não pode ser a vida inteira. Tem que saber. Quando você tiver o tempo para a família, aplique-se à família. Mas principalmente, aplique-se a Deus. Se o teu trabalho não te dá condição de você ter um devocional, de você orar, de você ler a Bíblia, de você vir na igreja, calma aí, tem algum problema acontecendo. Teu trabalho está te afastando de Deus, é isso? Teu trabalho está te fazendo afastar de Deus? Você tem certeza que isso é de Deus? Então, aí você tem que escolher a quem servir. Ou a Deus, ou a Mamon. Quem você está escolhendo? Não tem como servir a 2 senhores. Entendeu? Agora, nós já estamos terminando. A gente tem que entender, na palavra de Deus, e eu quero que você abra Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Eu vou ler rapidinho, que nós já estamos com tempo escasso, e Paulo vai dizer o seguinte: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Olha que interessante o que Paulo está falando. Está falando que o teu trabalho, ele não é para o teu patrão. O teu trabalho não é para aquelas pessoas que que assinam a tua carteira. O teu trabalho é para o Senhor. O teu trabalho, Deus está vendo você trabalhando lá. E o teu trabalho está glorificando a Deus. No teu trabalho você tem que glorificar o nome do Senhor, irmão. Você tem que servir a Ele lá. Então não dá para fazer o trabalho meia boca. Porque esse próprio capítulo de Colossenses vai dizer: você não pode trabalhar só quando o teu patrão está vigiando você. Porque se você trabalha para Deus, o teu patrão vigia você 24 horas por dia. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estão sobre você. Então você está enganando um homem, está pensando, só que você está enganando o Senhor, e o Senhor não está se agradando da tua atitude. O patrão virou as costas. Você já pegou o celular e começou a jogar joguinho, ver no Facebook. Irmão, você está enganando quem? Não esqueça você que se a empresa que você trabalha, se o teu emprego formal, a tua cabeça é que rola. Não pensa que o patrão, os donos da empresa vão cortar o lucro deles, irmão. Ele corta o teu salário. Então a gente tem que entender que mesmo nós estamos trabalhando lá, nós temos que agradar ao Senhor, então nós temos que fazer com honestidade. Nós não estamos ali para enganar, nós não estamos ali para roubar o tempo, Tem gente, irmão, que rouba do trabalho dele. Produto de limpeza, material de escritório, dinheiro. Irmão, isso não é certo, porque isso está desagradando o Senhor. Mas o Senhor que te colocou aonde você está, Ele é fiel e justo para te abençoar lá. Se Ele te colocou lá, mas eu sou só o pé de boi lá, eu trabalho igual um cão deitado. Ele é fiel em vendo a tua fidelidade te honrar lá. Eu vou usar o exemplo de um irmão aqui, eu não vou citar o nome dele, mas os irmãos muito conhecem. Ele entrou, irmão, como boia fria na empresa que ele trabalha hoje. Como boia fria. Quem sabe a história já sabe quem eu estou falando. Ele chegou a subir as mais elevadas posições dentro da empresa que ele trabalha.
Hoje ele é um dos gerentes dessa empresa, num nível, não é qualquer empresa, mas ele começou como boia fria. Só que ele sempre foi fiel ao patrão, sempre procurou se aprimorar, nunca ficou parado, sempre fez bem feito o serviço dele. Irmão, Deus honra você aonde você estiver. E às vezes, se não tem condições de você crescer no teu trabalho, Deus vai enviar alguém para ver você trabalhando, para falar assim, não, aquele homem, ele trabalha mesmo, eu preciso chamar ele para a minha empresa. Na minha empresa eu tenho um cargo ideal para ele, e você vai ser abençoado, porque Deus não dorme, Deus não deixa de te abençoar. Agora você tem que entender, tem duas posições, você tem que servir os que estão acima de você. Versículo 22 ao 24 de Colossenses 3 vai dizer, Paulo está dando uma dica, falar assim, façam bem feito, sirvam bem, não fica com negligência não fica fazendo corpo mole, trabalha direito. E também ele tem que saber servir os que estão abaixo de nós. Agora aqui, cabe ressaltar, não quer dizer que você vai ficar mimando os funcionários que estão sob sua responsabilidade, não é isso. Você vai propiciar um ambiente para que ele possa produzir o máximo possível dentro daquilo que ele consegue produzir. Eu posso dizer, o camarada aqui, vamos supor, ele assenta piso, e eu sou o gerente, ou o dono, ele assenta piso, e eu estou vendo que ele não rende assentando piso, mas agora, para erguer uma parede, o camarada é bom, eu tiro ele do piso, e coloco ele na parede, ele vai render mais, ele vai estar onde ele gosta de trabalhar, e vai ser muito mais produtivo. Essa é a função que aqueles que estão na função de liderança devem fazer a pessoa produzir na área onde ele tem, onde ele se habitua melhor a trabalhar. Já estou terminando. E eu quero encerrar com uma ilustração. Havia um recital de piano, e estava ali uma pessoa que havia se formado no curso de piano ali, estava para fazer o seu concerto. E ele tocou, apresentou. No final do seu concerto, as pessoas todas em pé aplaudindo. E aplaudindo e gritando, ovacionando aquele homem porque ele tinha tocado muito. Ele sai para trás das cortinas, o diretor do espetáculo olha para ele e fala assim, rapaz, o povo amou você. Vai lá e dá um bis para o povo. Bis é tocar de novo, tocar novamente, dar mais uma palhinha para o povo, né? Vai lá e toca novamente. E ele olha e fala assim, não vou, não posso tocar novamente. Fala, mas como? Olha, eles estão gritando o seu nome, aplaudindo você em pé. Olha lá nas cortinas. Ele fala, vem aqui, olha você. Está vendo aquele senhor encostado naquele balcão? Ele não está aplaudindo e ele está sentado ainda. Fala, mas por causa de um homem, você vai deixar de beneficiar todos os que estão ali? Vou. Mas por quê? Aquele homem que está sentado ali é o meu mestre, ele que me ensinou. Enquanto ele não me aplaudir, eu não volto para tocar. Eu quero dizer para você o seguinte, não adianta nada você estar trabalhando num lugar onde todo mundo está te aplaudindo, mas o teu mestre não está. É melhor você estar num lugar onde ninguém te aplaude, mas o teu mestre lá de cima, ele é glorificado através da sua vida no trabalho. Prefira agradar ao mestre do que agradar a multidão. Mas eu tenho certeza que quando você agrada o mestre, quando você agrada o Senhor, todos os que participam do processo vão ser beneficiados de alguma forma. O pianista, ele não deixou de agradar a todos, mas ele tinha um objetivo, fazer com que o seu mestre, o seu professor, se agradasse do que ele estava fazendo. Qual é o seu objetivo no seu trabalho? Vamos nos colocar em pés? Que Deus te abençoe no seu trabalho, que ele pode continuar sendo a fonte de renda para você. Mas além disso,
que ele possa ser o local onde você tem liberdade, onde você pode glorificar a Deus, adorar a Deus lá no teu emprego. Você não precisa cantar, você não precisa pregar. Você pode, martelando, glorificar a Deus. Você pode, assentando um piso, glorificar a Deus. Você pode, fazendo um cálculo, glorificar a Deus. A tua vida deve glorificar a Deus, porque Deus te constituiu e te fez para que pudesse trabalhar e produzir. Deus, eu te agradeço pelo teu amor e a tua misericórdia. Fica conosco, meu Pai, nos ajude. Por favor, Senhor Jesus, eu te peço. Nos ajude, meu Pai querido, nos nossos trabalhos, ainda que sejam desgastantes, ainda que nós venhamos a ter problemas. Pai, que o Senhor possa renovar as nossas forças, que o Senhor possa, Pai querido, nos dar a recompensa do nosso esforço. Ainda, Pai, que nós sejamos pecadores, isso nós somos mesmos, que no Senhor, em nós, possa ser glorificado, Pai, todos os dias, todos os momentos que nós levantamos e todos os momentos que nós deitamos, quando nós estivermos trabalhando, quando nós estivermos descansando, em tudo nós possamos glorificar o Teu nome, para a Sua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Antes de encerrar, irmão, rapidinho, só vou dar um aviso. Dia 27, nós vamos ter a nossa vigília. Se você não deu o seu nome, procure rapidamente o seu obreiro ou aqui na sede, as secretarias da igreja para dar o seu nome. Você não vai precisar pagar nada, não. Só vai dar o seu nome, você vai ter a vigília, vai participar da vigília. E no domingo, no sábado, dia 27 é no sábado, no domingo, você vai poder desfrutar do lazer lá na Fazenda Retiro, né? A igreja vai patrocinar tudo para que você tenha um momento agradável de busca ao Senhor e também um momento de lazer para a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E que todos venhamos a dizer: Deus te abençoe, meu irmão. Um excelente final de semana para você.